Vamos lá, gente. Olha, os atos golpistas são fruto da descrença da política, diz o presidente Lula. Pode rodar. Eu penso que é a oportunidade de dizer que nunca mais alguém deve ousar duvidar da política desse país ou desacreditar na política. O que aconteceu nesse país foi resultado da descrença na política pelo povo brasileiro. Seja o Congresso Nacional, seja no Executivo, seja em todos os lugares. O que nós temos que ter consciência é que poder-se-á não gostar do Congresso Nacional, mas ele é o resultado da quantidade de informações e do humor no dia da votação. Portanto, nós temos que respeitar e só mudar 4 anos depois, quando tiver uma próxima eleição. É assim que a gente vai sustentar definitivamente a democracia mais longínqua que nós conseguimos conquistar na República Federativa do Brasil. Muito obrigado e bela gestão. Muito bem, tem gente que concorda, tem gente que não concorda com o Lula, mas ele disse o que todo mundo queria ouvir lá nessa sessão de abertura dos trabalhos do STF. Vamos colocar o outro vídeo aí, que tem a fala da ministra Rosa Weber. Vai lá. Na solenidade de abertura do ano judiciário, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, afirmou que os juízes da corte não serão intimados pela barbárie dos ataques a 8 de janeiro. A sessão marca a retomada dos trabalhos no plenário após as reformas. Não sabiam os agressores de 8 de janeiro que o prédio sede do Supremo Tribunal Federal, na leveza de suas linhas e na transparência de seus vidros, enquanto símbolo da democracia constitucional, é absolutamente intangível a ignorância crassa da força bruta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou em sua fala as decisões corajosas e necessárias do STF para conter a violência política. Daqui desta sala, contra a qual se votou o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política. Em discurso, o procurador-geral Augusto Aras afirmou que a democracia brasileira foi conquistada com muito sangue, suor e lágrimas de muitos brasileiros. Nós, cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias: democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque esta democracia conquistada a duras penas, com 60 movimentos civis ao longo dos 500 anos, exigiu sangue, suor e lágrimas. Ao comentar o momento político do país, Aras afirmou que a polarização política é expressão legítima da intensidade e diversidade da vida democrática em um país. Bom, tá aí. A gente não colocou, né, até por questão de tempo, mas essa sessão do STF, ela foi aberta com um vídeo, né, um pool de imagens, como a gente chama, né, um vídeo dos ataques, do vandalismo, das depredações, do quebra-quebra, da destruição do 8 de janeiro. Chico, começa com você. Pois é, Cício. De fato, o 8 de janeiro, tá? Nenhum de nós aqui aprova a maneira como parte daqueles manifestantes, que não foram todos, agiram. Tá? Isso, de fato, é um motivo que envergonhou, nos envergonhou, mas não aceitamos que seja levado a todos aqueles manifestantes que estavam ali, como tem buscado a levar o presidente Lula. O discurso do presidente Lula nesse momento aí realmente foi... o que falou é verdadeiro. Quem está lá, os deputados, senadores, foi eleito agora, recentemente, pelo povo. Tá? Não adianta agora nós chegarmos e taxar como o Congresso Nacional não funciona, são tudo corruptos, isso aqui lá. Isso é fruto da eleição de nós, todos nós. Agora, se nós votamos ruim, não adianta
derramar o choro. Agora, o presidente, ele esquece que a nossa Constituição também ela permite que o mau governante, o mau político, ele pode ser cassado. Tá? Não é só 4 anos, não. Tá? Tem uma Constituição que deverá ser cumprida, tanto no Legislativo, no Judiciário, como também no Executivo. Tá? Isso não é golpismo, isso não é golpe, é o que a lei, que a nossa Constituição Federal prevê. Então, essa história de falar e de dizer que a direita é golpista, a direita é terrorista é os amigos dele aqui da Venezuela, o presidente que ele defende tanto, tá? Esse sim, esse é um terrorista, esse é um ditador. Não podemos aceitar, não iremos aceitar em que venham trazer para cima de nós, brasileiros, que nós defendemos, tá? Defendemos a centro-direita, defendemos a família, a pátria, defendemos que seja dentro do país os nossos recursos sejam empregados. Nós defendemos que o nosso recurso seja feito em cada município, em cada estado do Brasil. Aliás, nós vivemos no município, ninguém vive no estado e ninguém vive no país. Ou seja, as pessoas, as empresas, elas existem em cada município. Então, nós precisamos reforçar muito bem isso, para que tenhamos um futuro para nossos filhos, para nossos netos, onde possamos nos orgulhar. Muito bem. Concordo com você, Chico, quando você fala que a destruição foi provocada por um bando de desajustados. Concordo com você, com um grupo específico. É óbvio que nem todas as pessoas que estavam lá, tem pessoas de bem, muita gente boa, que botou a camisa verde e amarela. Alguns acreditavam que ia descer uma nave de ET para salvar o Brasil, do entendimento deles, enfim. Mas muita gente que foi, enfim, fazer a sua manifestação, mas em nenhum momento atentou contra as instituições, os prédios públicos, enfim. Ramon, sua vez, por favor. Eu acho que não tem gente ali, como é que é, desmilolado, não. São criminosos, o nome é criminoso. Quem estava lá é criminoso. A lei de defesa do Estado de Direito define. Não, Cujuí, vários adjetivos podem ser usados. Não. Agora, o que não pode generalizar, dizer que todo mundo é uma cambada, todo mundo é bandido, todo mundo é vagabundo. Quem estava ali, quem estava ali é criminoso. Destruindo e depredando, quem estava ali, porque o ato era para desconstituir um governo legitimamente eleito. E a lei define isso como crime de golpe de Estado. Então, aquelas pessoas todas que estavam ali são criminosos, porque estavam lá para derrubar um governo legitimamente eleito. Alguns, além desse crime, cometeram um crime de vandalismo, destruição de coisa pública, enfim. Mas, de maneira geral, todos os que estavam na Praça dos Três Poderes naquele dia, não resta a menor dúvida. O único adjetivo que cabe a todos eles, aquelas velhinhas que era traficante criminosa, o cara que quebrou o relógio, que era traficante também criminoso, e aquele monte de gente de bem que estava envolvido com criminosos e outros criminosos, né, todos criminosos. Né? Todos criminosos. E vamos ser sinceros aqui, tinha muito criminoso em todos os acampamentos pelo Brasil. E não venho falar, mas tinha muita gente de bem que está envolvida com traficante, com estelionatário, que está ali comendo no dia a dia. Meu pai dizia que quem com porco anda, farelo come. Né? Então, vamos com essa história criminosa. Então, quando o presidente Lula, lá atrás, chegou defendendo os bandidos aqui? Lá presos, e também é o criminoso, só que você responda isso. Só vou ter uma pergunta. Quando o presidente Lula disse, via público, e pedir para soltar os meninos, aqueles meliantes, ele também é criminoso? Porque ele pediu para soltar pessoas que sequestraram, pessoas que eram tidas internacionalmente como pessoas terroristas. Nesse caso aí, o Lula também é criminoso ou não? Todos os que estavam na Praça dos Três Poderes criminosos. O Chico vem gaguejar aqui porque ele não consegue defender os criminosos que estavam lá. Ele não responde. Tá, de novo, Chico. Eu fiz uma pergunta para você. Chico, o Lula, nesse caso também. Todos criminosos. Todos criminosos. Você e o Chico agora aqui, ele começou uma história e falou assim, nós da centro-direita. Chico, vocês são extrema-direita. Vocês são extrema-direita, gente extremista que não respeita a democracia,
que não respeitam a democracia, que foram para a rua tentar derrubar um governo legitimamente eleito, e esse ato é um ato criminoso. E não sou eu quem diz, é a lei que estabeleceu essa conduta como crime. Porque crime não é aquilo que eu acho que é crime ou que o Chico acha que é crime. Crime é aquilo que a lei estabelece como crime. E tentar derrubar um governo legitimamente eleito é crime. Então, todos aqueles que estavam na Praça dos Três Poderes e aqueles que estavam na frente dos quartéis pedindo a derrubada de um governo legitimamente eleito são criminosos e ponto final. E, Chico, você não é centro-direita. Centro-direita é o Alckmin. Você é extrema-direita. Gente radical que não gosta de democracia. Zezinho, sua vez. Eu vou pegar um pouco da fala do Cujuí. Cujuí realmente ele fala de criminosos. Agora, aqueles que invadiram o Congresso lá em 2013, 2017, é o quê, Cujuí? Lá do MST, que você ia lá para aqueles Me manda para cá que eu respondo para ele. Não, peraí. Eu respondo agora. Aqueles é o quê? Sabe por que não são? Sabe por que não são? Não, eu vou lhe dizer que não são. Sabe por quê, Zezinho? Sim. Porque a lei que definia como crime esse ato não era desse ano. Só isso. Então lei, crime, é o que a lei define. Responda do Lula. Responda do Lula, então. Você fugiu, não respondeu. Crime é aquilo que a lei estabelece. Não havia lei naquele momento. Na verdade, aqueles que invadiram 2017... Por favor, gente. Aí você tá pior do que Buiú. Buiú que não está fazendo falta aqui. Você está igual, Samuel. Por favor, também. Eu preciso desenvolver minha linha de raciocínio. Aí aqueles... Cujuí é acostumado a treinar e ir lá para o MST, dar aula, como invadir terra, como invadir Congresso. E ele sabe disso, que ele é professor do MST. Entendeu? Esse também são baderneiros e criminosos, o MST. E que está voltando, e ontem estava lá no cercadinho do Palácio. Lá dentro do palácio, lá, estão ocupando o cargo. E pode ter certeza, isso vai sofrer de desgaste para esse novo governo, que eu espero que ele seja o governo da vida dele. Agora, vou ao STF. O STF está no momento de ter um resgate de imagem. O STF está um tribunal político, está dentro da política, ligando para senadores, fazendo militância política. Isso não é bom para Suprema Corte, a Suprema Corte americana dá exemplo para o mundo. STF devia ir lá aprender como é que se faz o papel da Suprema Corte. Essa não, essa está agindo. E com as falas do Lula ali, hoje, não cabia falar de ato. Ele ganhou, Cujuí, o 8 de janeiro de presente para ter governabilidade. E ele agora só discursa, só palanque. Ele era para pacificar, coisa que ele não sabe fazer. Ele está raivoso, ele está nervoso. Tudo, já falei, quando o ser humano sai da cadeia, ele não é mais o mesmo. Por isso que ele está descompensado. Então, eu espero, Cujuí, que... Zezinho, você tem que parar de passar pano para criminoso. Não. Não são criminosos? Eu sou contra. Não são criminosos? Me diga aqui, são ou não são criminosos? Aqueles que entraram são criminosos. Os que estavam lá, todos criminosos. Os que entraram para quebrar. Todos que estavam lá são criminosos. Não, tem gente de bem ali, lá fora que não entrou. Como é que tem gente de bem quebrando coisa, cara? Como é que tem gente de bem envolvida com traficante? Como é que tem gente de bem lá dentro? Como é que tem gente lá? Me diga. O MST é um movimento legítimo. De bandidos que invadem terra. Legítimo. São bandidos. Que distribuiu 6 toneladas de alimento na pandemia e que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E está alimentando o povo. Pedra patrimônio público, como já fez, e invade terras. Você é defensor de criminoso. São muito de criminoso o MST. Conclui, Zezinho. Concluiu? Concluí. Ricardo, sua vez. Essa descrença, Cícero, na política é muito evidente, né? Porque colocar um presidente da República que é ex-presidiário, então realmente a população está desacreditada na política. Se isso é possível, né? Então é possível qualquer coisa. Então, veja bem, a fala do Cujuí é impressionante como ele muda as coisas, né? O Lula, ele usa o pobre para tudo. Ele usa o pobre para se eleger, mas na hora de cumprir as promessas de campanha, ele muda totalmente o discurso. Ele direcionou 5 milhões para Cláudia Raia. Não foi para o pobre, não. O pobre está sendo aí, ó, tá levando tapa na cara dia após dia.
porque ele não cumpre com as promessas. Ele está mandando pegar agora, voltar aquele programa Mais Médico, né, pegando os médicos de Cuba para trabalhar aqui no Brasil. E aquele Partido dos Trabalhadores, que é pró-trabalhador, ele vai admitir que 70% do salário vai para a ditadura Cuba. E esses trabalhadores, esses médicos, vão ficar apenas com 30%, porque eles adoram o trabalhador. Eles adoram escravizar o trabalhador. O pobre, o coitadinho. A política do PT é essa. Mas na hora de dar o exemplo, de ir contra, ele poderia muito bem, a gente não admite aqui no nosso país que um trabalhador venha para cá e dê 70% do salário dele para a ditadura. A gente briga pelo trabalhador, então a gente quer que eles venham trabalhar aqui, mas que recebam a sua integralidade, 100% do seu salário, pagando os impostos e que fique aqui no Brasil. Então, essa fala do Cujuí, que o pai dele, eu vou te lembrar novamente, né? Quem anda com porcos, farelo come, né? Então isso serve também para o teu político de estimação. Então, falar uma coisa e fazer outra é hipocrisia. É o que o Cujuí faz aqui o tempo todo. Ele justifica as mentiras do Lula. E isso a população não vai admitir, não. Vai estar de olho. E pode ter certeza que tem uma direita aí muito atenta a todos esses desmandos, essas coisas absurdas. E não adianta tentar comprar o Senado, que é o que ele fez, né? Ele fala que não houve interferência. Houve 5 ministros do Lula pediram exoneração, aliás, foram exonerados pelo Lula, porque são senadores, só para poder votar lá no Rodrigo Pacheco. Então, esse aparelhamento está muito evidente, e mais, existe uma resistência muito grande da direita, e a gente vai estar atento, pode ter certeza disso. Samuel? Olha só, pessoal, com o devido respeito aqui que eu tenho pelo doutor Ricardo Frota, mas é até compreensível ele atacar os mais médicos da forma que ele faz, né? A companheira dele é uma das grandes médicas aqui da nossa cidade e vai ser prejudicada com perda salarial com a chegada dos médicos cubanos. Agora, o Ricardo não diz que os planos de saúde também ficam com a maior parte do dinheiro do médico e repassam menos de 30% para o médico. E aí, Ricardo, que liberal que tu é? Tu não vai defender também isso? A gente tem que compreender que quem financiou, quem custeou a formação médica desses médicos cubanos foi a União. Ou seja, foi a Cuba que financiou. E aí eles são referência no mundo justamente para atender essa demanda global, que é a falta de profissionais da saúde. Então, a gente não pode, Ricardo, interferir na soberania de um país. Se quiser pegar, é nesse modelo. Quem custeou foi isso. Foi o governo de Cuba, não foi o governo brasileiro. Seria muito bom que o curso de medicina fosse democrático, como o curso de pedagogia, matemática, geografia, história, na Universidade Federal do Estado de Rondônia, que não preenche turmas. E aqui a gente vê uma reserva de mercado. Mas não é isso que eu quero aqui debater. Portanto, tem um assunto aqui da abertura do STF, pessoal. Quem tem legitimidade para frear a eventual arbitrariedade, desmando da Suprema Corte, seria, em tese, conforme preconiza a CFB/88, o Senado Federal. Mas o Marcos Rogério, aqui do nosso estado, ele retirou a assinatura dele do lava-toga. Você falou isso sabe quantas vezes? Deixa eu falar a minha parte, tu fala todo dia, tu repete a mesma ladainha que eu não te interrompo. Eu estou decorado. O campo é democrático, público, isso é a mesma ladainha, Zezinho. Tu tem que começar a estudar também. Buiu 2. E tu tá mal educado. Eu acho que o Buiu encarnou em ti agora. E aí, pessoal, a gente fica com esse negócio, o Senado tem que frear. O Bolsonaro tirou a assinatura dele. Então, tem muita bravata, tem muita converseada. Sabe o que é mais bonito da democracia? É que há 8 anos atrás, tem uma pessoa, né, digna, honrada, que é o deputado Adelino Folador, que é até de direita. Foi o deputado estadual, Rômulo Cujuí, mais votado nas eleições de 2014. E há 8 anos atrás, hoje, diplomado deputado estadual, Edevaldo Neves, lavava carro. O bonito da democracia é isso, né? Um cara que foi ex-campeão, ficha limpa, indonha, reputação ilibada, defendeu as suas bandeiras fielmente. Chegou uma hora que o povo da região da Grande Ariquemes entendeu que não deveria mais reconduzir ele. Não porque ele foi um ladrão, nada disso aí, envolvido em malversação. Simplesmente falou assim, poxa, eu acho que agora é hora de a gente dar oportunidade para Thaísa Souza, de Guajará-Mirim. Então, meu irmão, você que é indignado com a política, acredite na política, faça o seguinte, filie-se um partido político da sua preferência e se candidate. Porque você vai ver a experiência que é tentar implementar aquilo que tu acredita. Porque, com raríssimas exceções, é contado na palma da mão, aqui no estado de Rondônia, quantos políticos foram eleitos
com menos de 2 milhões de reais nas eleições de 2022. E aí, eles estão lá para defender qual o interesse? Então, acho que o foro adequado, o momento oportuno de nós frearmos a ação, seja do Lula, do Bolsonaro, quem for, é no primeiro domingo de outubro dos anos pares, né? No caso da eleição para presidente da República, primeiro domingo de outubro de 2026. Lá, o teu voto tem o mesmo peso do Sicupira, do Paulo Lema, do multibilionário, e aí é que faz bela democracia. O voto não tem preço e tem consequência e não cai na balela. Porque no momento que o bolsonarismo mais precisou do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele se ausentou do Brasil e ficou lá na Flórida, brincando com o Mickey e com a Minnie no parque da Disney. E o Pateta, não, o Pateta é ele. Muito bem. 30 segundos, Chico. Pediu uma parte, não pode passar disso que eu preciso chamar o intervalo. Parabenizar aqui o Ricardo por ter demonstrado, mais uma vez, que é o PT e dizer para a senhora e senhor, você vê, o Cujuí, ele não responde, ele foge. Ele foge quando... Isso é natural. Eu já tinha falado que eu nunca mais tinha encontrado ele aqui no programa. E é só observar. Observe que ele não responde nada quando você pergunta uma coisa que é contra o político de estimação dele, o ex-presidiário Lula. Muito bem. O Cujuí pediu 30 segundos. O Cujuí não pode passar de 30, não vou cortar, vou chamar um intervalo. O Ricardo não tinha como defender os criminosos, aí foi falar de Cuba. E o Chico está acostumado a mandar os outros fazer o que ele quer. Eu respondo o que eu quero, porque eu estou numa democracia, meu irmão. Não é você que define o que eu falo ou deixo de falar. 30 segundos, o Zezinho pediu também. Eu quero dizer que nós estamos agora também ao vivo lá em Cacoal, TV aberta, na Rede Super, ao vivo para Cacoal. E já estamos. Hoje está ao vivo esse programa em Cacoal, TV maravilha. aberta. E o deputado Tiago Flores me mandou aqui, acompanhando a gente pelo celular, deputado federal, né? Hoje tomou posse, deputado federal Tiago Flores do MDB, o deputado que é lá de Ariquemes, né? Mandou aqui, acompanhando o programa aqui em Brasília. Obrigado, deputado. Obrigado pela audiência e boa sorte aí no trabalho nos próximos 4 anos. Olha, você está precisando de... Você pediu 30 segundos, né, meu irmão? Então tem que ser democrático. Vai lá, rapidinho. Não, eu só queria aproveitar, Cujué, porque tu falou aquela frase lá do teu pai, dizia que quem anda com porcos, farelo come. Então, quem anda com os ditadores da Cuba e da Venezuela, ditador é? Ou esse ditado só vale para quem? Para a oposição? Porque já que o Lula gosta desses ditadores, né, então ele é igual, ele é um ditador. É isso que tu afirmou, não é isso? Coitado do Ricardo, ele não consegue responder e vai para Cuba e para Venezuela.